Políticos de estimação. Quantas vezes você não ouviu essa frase nos últimos anos? O que é político de estimação? Seria um político que trabalha muito por você e você o estima muito? Não. Político de estimação, ele tem inclusive uma definição em algo chamado deciclopédia, que significa basicamente o seguinte: a definição dessa deciclopédia de político de estimação. Político de estimação é um termo utilizado na mídia ou em redes sociais para designar um determinado. Aí ele põe ladrão, risca e coloca na frente político, que é defendido com unhas e dentes por um ou mais idiotas, risca o idiotas e coloca indivíduos que acham que sabem tudo de política, normalmente pessoas que adotam um desses políticos e passam a vê-lo como um deus e passa a venerá-lo. O português de alguém que escreve isso só podia ser ruim, né? Ele erra a concordância, a vê-lo como um deus e passa a venerá-lo como se ele fosse a única salvação para o Brasil. Todos os outros são péssimas escolhas, só a opção dele é a mais inapropriada para o cargo. Isso é a definição de alguém que tem o seu político de estimação, como nós vamos ver no programa de hoje, e só não concorda com quem apoia um político diferente daquele que essa pessoa apoia. Mas esse termo ele foi usado largamente nos últimos anos para atacar os apoiadores, sobretudo do Lula, do ex-presidente Lula, e também os eleitores do PT em geral, porque eles combateram fortemente no caso da prisão do Lula, do impeachment de Dilma Rousseff e de tantas acusações que fazem o partido como se ele tivesse inventado a corrupção no Brasil. Ninguém nega que houve casos concretos de corrupção no PT, como houve em todos os outros partidos, todos, sem exceção, inclusive nos partidos de Bolsonaro e, inclusive, dentro do próprio círculo bolsonarista, entre os tucanos. Não existe partido político que não esteja envolvido em corrupção, e nós vamos discutir isso à luz de um escândalo que estourou ontem, que na verdade, não foi o mote, a chamada da live, depois eu até me arrependi, mas uma coisa que eu pensei muito ao discutir esse assunto foi naquela velha cantilena da direita sobre político de estimação. Nós vamos provar que nunca existiu um político de estimação como Bolsonaro e como os políticos de direita. Quem tem mais políticos de estimação, mais do que qualquer outra corrente política, é a direita e, sobretudo, a extrema-direita. Quanto mais fanático, quanto mais extremista, mais tem políticos de estimação esse grupo político. No caso do ex-presidente Lula, a coisa é muito diferente. No caso do PT, é muito diferente, como nós vamos ver daqui a pouco. Está no ar o blog da Cidadania ao meio-dia, e eu tenho um texto aqui do UOL, em que ele traça o perfil do novo paradigma de eleitor que tem político de estimação. Mas antes de falar disso, eu quero dizer o seguinte: não há essa coisa de político de estimação na esquerda por conta de apoiar o Lula. Quem apoia o Lula
apoia a redução da pobreza, a redução da desigualdade, a melhora dos direitos, a melhora da imagem do país no mundo, a melhora da economia, com a construção de um colchão de reservas cambiais que impede que o Brasil entre numa grande crise. Nunca mais o Brasil entrou em uma crise daquelas de produzir miséria, e fome e desespero, como acontecia antes do Lula. Mesmo a crise de 2015, 2016, agravada pela Lava Jato, mesmo essa crise, ela, de maneira alguma, essa crise, ela foi como eram as crises antes de o PT chegar ao poder. Eram crises que destroçavam o país, colocavam o país à beira da insolvência, tendo que recorrer à FMI, tendo que recorrer a empréstimos internacionais. Se você tiver justiça e tiver um pouco mais de idade, você vai se lembrar de como eram as crises anteriores ao PT. Primeira coisa, o país já ia para a mão do FMI, vinha aquele pessoal com malinha na mão, pastinha na mão, engravatado, as mulheres de terninho, roupa social, desembarcavam no Brasil falando outro idioma, em geral inglês, e vinham fiscalizar as nossas contas para ver se a gente fazia jus ao empréstimo de recursos para a gente pagar a dívida. Então, o que pouca gente se lembra, e eu não sei como é possível, eu até entendo um moleque aí de 20 anos, 18 anos, né, 25 anos, não lembrar como é que era a situação no nosso país, porque não viveu. Agora, quem tem mais de 30, 35 anos aí, uns 35 anos pelo menos, tem todas as condições de lembrar como era o Brasil na época das crises anteriores ao Lula. Então, primeiramente, o país saía de pires na mão, de chapéu na mão, melhor dizendo, pedindo dinheiro. Não era para colocar aqui dentro, para a saúde, para a educação, para nada, era para pagar a dívida. E quem acabou com isso foi o PT. Mais especificamente, foi o ex-presidente Lula, que legou a Dilma Rousseff 300 bilhões de dólares de reservas, e ela levou essas reservas a 370 bilhões de dólares. É um colchão de reservas que impede que o Brasil volte àquela situação de devedor assim, inadimplente, né? Precisando pedir dinheiro emprestado sob juros para pagar juros de empréstimos, e nem eram os empréstimos. Para que se tenha uma ideia, antes do Lula, com Fernando Henrique, com Sarney, com Collor, com os militares, o Brasil pedia dinheiro emprestado, pagando juros para o FMI, para o Banco Mundial, para os Estados Unidos, para o Clube de Paris, que é um clube de banqueiros europeus. O Brasil pedia dinheiro a essas instituições, sabem para quê? Para pagar juros dos empréstimos. Nem o principal dos empréstimos a gente pagava. Tá? Isso acabou no Brasil. FMI não deu mais as caras. Nós entramos numa baita crise. Será que é uma baita crise? Em 2015, né? Não houve, até que o Temer fizesse, até o fim do primeiro ano do governo Temer, a partir de 2017 foi um dos piores anos. 2016 e 2017 foram os piores anos para o país em termos de mergulho no fosso. A partir dali, tudo começou a piorar no Brasil. Desigualdade, pobreza, mortalidade infantil, desemprego, tudo começou a piorar
porque o desemprego, que era alto quando a Dilma saiu do poder, porque houve aquela crise que foi inflada com a Lava Jato, com o impeachment, com a paralisação do país, né, já no início de 2015, com a crise inflada pelo Aécio Neves, uma crise que, inclusive, a postura do PSDB, do Aécio Neves, figura no vídeo, no documentário Democracia em Vertigem, mostra a responsabilidade dessa gente pelo mergulho, pela queda livre da economia brasileira por conta das tensões que o Aécio Neves e o PSDB e a mídia jogaram no cenário político a partir da posse da Dilma Rousseff. O Aécio Neves, a oposição, não aceita a vitória da Dilma Rousseff e, ao mesmo tempo, também a esquerda, mais uma vez, contribuiu um pouco com tudo aquilo, questionando a figura do Joaquim Levy, e tudo aquilo ali afundou o Brasil de vez. Aí pedem o impeachment da Dilma, afastam a Dilma em abril de 2016, aí que a economia afundou mesmo, com Temer ou sem Temer, porque era uma interinidade, ninguém sabia direito o que é que ia acontecer no país. Tudo isso eu digo para que as pessoas se lembrem, é importante, apesar de fugir um pouco do tema da live, mas é importante que as pessoas se lembrem como eram as crises econômicas antes do PT e depois do PT. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia nós não estamos mais inadimplentes, não estamos mais pedindo dinheiro emprestado para o FMI para pagar juros de empréstimos. As contenções são muito menores, né? Há um colchão de programas sociais ainda que socorrem os brasileiros, apesar de desidratados por Temer e por Bolsonaro, ainda resta um colchão de programas sociais e o colchão financeiro de reservas que torna a crise uma questão contábil, uma questão de expectativas, né? A crise que se instalou em 2015 foi uma crise de expectativas. O investidor, o empresário e o consumidor passam a ficar com medo de consumir, porque o desemprego começou a aumentar, tal, então a economia tem aquela baixa, o desemprego aumenta, mas a economia não entra em colapso, como entrou, por exemplo, com Fernando Henrique Cardoso. No último ano, no primeiro ano do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, a economia brasileira entrou em colapso, né? Nós fizemos uma maxi desvalorização do real, né? Ele praticamente o dólar praticamente quase dobrou de valor em questão de dias, né? Aumentou uns 70%, 80% em questão de dias. E o Brasil não tinha recursos, não tinha reservas, o Brasil ficou com quase zero reservas, que um país sem reservas ele não consegue nem fazer importações, não consegue fazer nada, não tem credibilidade nenhuma. Se você precisar importar qualquer coisa no país, remédio, medicamento, matérias-primas, você não consegue, um país que não tem reservas cambiais. Então, houve empréstimos dos Estados Unidos, do Banco de Paris e do FMI, para que o Brasil tivesse aí uns 20 e poucos bilhões de dólares de reserva, e aí entra Lula, alguns meses depois, algum tempo depois dessa crise chegar à estratosfera, né? Chega Lula e começa a tomar as medidas que tinha que tomar, que era o quê? Colocar o povo como protagonista da governança do país e dando condições de emprego, atraindo investimentos, fazendo
o mundo acreditar no Brasil, porque o Lula tinha muita credibilidade, em pouco tempo o Brasil levou, desses 20 e poucos bilhões de dólares de reserva, levou para 300 bilhões. E com esse dinheiro, o Brasil não precisa, com esse dinheiro em caixa, o Brasil não precisa mais pedir dinheiro para ninguém. Qualquer problema que o Brasil tem, ele abre o seu cofre e mexe naquele dinheiro. E o Brasil não tem mais uma dívida externa pública. A dívida externa pública do Brasil caiu muito, graças a Lula e ao PT. Então, as crises de hoje no Brasil são muito melhores. É por isso, é por todo o bem-estar social, é por todo o progresso do povo pobre, dos negros que chegaram às universidades com os governos do PT, com todos que compraram casa, com todos que se emanciparam na vida, não é? Compraram carro, passaram a viajar de avião, com todo o bem-estar e com a retirada da economia da UTI, onde estava antes do Lula. Hoje a economia tem problemas? Tem, mas ela não está naquela UTI. Ela não está precisando de socorro. Por tudo isso, tem muita gente que apoia o Lula. Muita gente. E ele não é político de estimação. Ele é o presidente da República que mais fez pelo povo brasileiro em toda a história. Nenhum outro presidente brasileiro propiciou e conseguiu uma melhora de vida da população que está evidenciada em todos os indicadores sociais. Nenhum outro presidente conseguiu uma coisa dessa. Então, Lula não é presidente de político de estimação, nunca foi político de estimação. Existe uma estima, um agradecimento do povo brasileiro por todas as melhoras que o Lula propiciou ao país. E, então, aí, durante muito tempo, se configurou essa história de político de estimação. Para que vocês tenham uma ideia, tem até camiseta, tem lojas que vendem camiseta. Não tem o político de estimação. Tem masculina, tem feminina, tem de todos os tamanhos, todas as cores, mas, em geral, é preta, não é? E essas camisetas fazem parte de um processo que se construiu no Brasil de tentar constranger quem apoiava o seu partido político, não o seu partido político por ser filiado, mas o seu partido de escolha, sob razões óbvias. O PT, faça chuva ou faça sol, ele sempre vai ter 1/3 do eleitorado com ele. 1/3 do eleitorado que é progressista, 1/3 do eleitorado que se informa, 1/3 do eleitorado que sabe quantas melhoras ocorreram no Brasil e como até hoje o próprio Bolsonaro, Michel Temer, surfam na obra do PT, no Bolsa Família, por exemplo, né? E só não surfam mais porque são burros, porque a situação da saúde no Brasil poderia estar muito melhor se o Bolsonaro não tivesse dado um jeito de explodir o Mais Médicos, porque o coração do Mais Médicos eram os médicos cubanos. E ao acabar com isso, o Bolsonaro tirou uma grande parte da própria popularidade. Tinha um monte de gente pobre que tinha votado no Bolsonaro, que parou de apoiá-lo, e isso se evidenciou nas pesquisas a partir do momento que ele explode os mais médicos a troco de nada. Eram médicos bem aceitos, eram médicos que qualquer um que se interessar em procurar quem era atendido por eles vai ouvir só elogios a respeito dos médicos cubanos, né? Então, a obra do PT é gigantesca. Não por outra coisa, o PT derrotou todos os outros partidos políticos por 4 vezes seguidas. Será que pode ser tão ruim um partido que consegue permanecer no poder durante 4 eleições presidenciais seguidas? Isso aconteceu simplesmente por conta da obra do PT, da obra de Lula
e da obra de Dilma, que até 2014 estava indo razoavelmente bem, na verdade, até 2013. De 2013, com aquelas manifestações, aquilo desestabilizou o governo Dilma Rousseff, muita gente alertou a esquerda que começou aquele movimento. Eu, por exemplo, alertei muito a esquerda, dizendo para os meus pares, para quem eu tinha relação, para jornalistas, para blogueiros, para pessoas que apoiaram aquilo ali, pessoas de esquerda que apoiaram aquilo ali, eu falava, gente, vão pular fora disso aí, isso vai terminar em golpe, eles vão derrubar a Dilma, eles vão botar... a gente está pavimentando o caminho da direita. Vocês viram a extrema, vocês estão vendo que a extrema-direita está na rua, mas os grupos de esquerda, inclusive partidos de esquerda, aceitaram quem quisesse participar, sem olhar quem era, e tinha tinha até neonazista no meio. Então, essa é a razão de ter políticos de direita, de o povo e pessoas como eu e tantas outras apoiarem o ex-presidente Lula. Agora, pessoal, os políticos de direita, eles estão construindo os seus próprios fãs, né? Então, quem tem político de estimação hoje, por ironia das ironias, é aquele público que só atacava a esquerda, dizendo que ela tinha políticos de direita. Se não, vamos ver. Tem aqui uma matéria do UOL, de setembro do ano passado. Selfies, gritos e chega para lá. Fãs vão atrás de Bolsonaro no Alvorada. Projetado por Oscar Niemeyer pela elegância de suas colunas modernistas, o Palácio do Alvorada é, desde sua inauguração em 1958, um dos principais pontos turísticos de Brasília. Desde que Jair Bolsonaro tomou posse, porém, a residência oficial do presidente se tornou ponto cativo de apoiadores do atual presidente. São geralmente grupos de 10 a 30 pessoas que vão à portaria do Alvorada, não só aos sábados e domingos, mas também durante a semana, na esperança de fazer selfies com Bolsonaro. Você nota que esses grupos não são espontâneos, eles são orquestrados, organizados, eles vão, em geral, todos vestidos igual, com a mesma camiseta. Existe uma produção desses grupos, mas, pelo que eu me informei, pelo que eu tenho visto, esses grupos, eles também têm gente que está lá espontaneamente, gente que vai lá em busca de se aproximar do Bolsonaro para pedir alguma coisa para ele, que embarca nesses... eu tenho certeza que tem gente vendendo essa excursão para ir ver o Bolsonaro, porque a gente vê que o povo, esse povo que fica na porta do Palácio da Alvorada, na residência oficial do Bolsonaro, esperando ele sair para pedir autógrafo, fazer selfie e aplaudir as bobagens que ele fala, esse povo, se vocês forem ver, procurem olhar na televisão, toda hora aparecem esses grupos orquestrados que vão esperar o Bolsonaro, e é sempre gente branca, de meia idade e de classe alta. Você vê que a gente com aparência de ter dinheiro, e dificilmente você vê negro, você vê pardo, geralmente são pessoas brancas e de classe média alta, que estão lá e vão lá todo dia e ficam lá para fustigar, inclusive a imprensa. Isso se tornou uma estratégia do Bolsonaro para fustigar a imprensa. Hoje, por exemplo, o Bolsonaro volta a atacar a imprensa, teve uma coletiva de imprensa nessa porta do Palácio
por onde ele passa e onde ficam os adoradores dele. E aí os repórteres foram falar com ele e, obviamente, a pergunta era sobre o chefe da SECOM, que foi acusado de ter negócios com empresas para as quais o governo federal contrata, das quais o governo federal contrata os serviços e paga. Essas empresas têm negócios com o chefe da SECOM, que é quem decide se essas empresas vão ter ou não contratos do governo. Isso é um escândalo monumental. Esse é um escândalo monumental. Ontem, aliás, hoje pela manhã, o Bolsonaro está saindo do palácio, tem aquela claque de bolsominions lá esperando por ele, prontos para aplaudi-lo, e aí um jornalista da Folha, em meio a outros repórteres, faz uma pergunta para ele, e ele diz assim: você, jornalista da Folha, não vou falar com você, você devia ter vergonha de estar aqui, cala a boca, Folha. E não permitiu que o repórter trabalhasse. Eu não consigo imaginar nada mais antidemocrático e mais suspeito do que isso. Porque, note bem que não é só isso que está acontecendo. A Folha de São Paulo fez várias reportagens ontem, o Blog da Cidadania publicou um vídeo no fim da tarde dizendo que esse escândalo da SECOM, ele complica o próprio Bolsonaro, o SBT e a Record, e alguns outros menores, como a Band e tal. Órgãos de imprensa que defendem sistematicamente o Bolsonaro e que estão ganhando fortunas de dinheiro público. Aumentou muito de 45%, 45 milhões no ano passado, subiu para 70 milhões este ano, as verbas que o Bolsonaro está distribuindo para essas televisões, e, na verdade, está acontecendo um fenômeno absurdo, que é o Bolsonaro, ele está dando mais dinheiro para SBT e Record do que para a Globo. E aí alguém vai me perguntar: ué, Eduardo, você está defendendo a Globo? Não, eu estou defendendo o nosso dinheiro. Porque o governo, ele contrata as televisões, ele paga para as televisões para fazer inserções, por exemplo, não é para falar bem de si, não, porque é proibido o governo fazer propaganda para falar bem de si, mas é para anunciar programas sociais, uma campanha de vacinação, né? Assuntos de interesse público, o governo veicula em televisões, em jornais, porque o governo precisa comunicar à sociedade aquilo que está fazendo. Tem muitas coisas que está fazendo que é obrigatório que o cidadão saiba, como, por exemplo, no que diz respeito à saúde e outras questões igualmente importantes. Então, o governo tem que contratar e precisa dos serviços da imprensa para comunicar os seus feitos, as suas campanhas, tudo que o governo precisa comunicar. Ora, se ele tem que comunicar em órgãos privados, ele tem que pagar. Se ele tem que pagar, ele tem que escolher o melhor critério e ele tem que empregar o dinheiro com o qual ele vai pagar esses órgãos de imprensa, ele tem que aplicar na melhor forma. Então, se você tem uma grande empresa, suponha que você tem uma grande empresa e você quer fazer propaganda na televisão da sua empresa, você vai querer, evidentemente, sempre a televisão que tem maior audiência. No caso, é a Globo. Né? Você vai fazer uma peça de propaganda, você vai querer colocar na Globo, porque tem mais audiência na Globo, mas você também pode colocar no SBT, pode colocar propaganda na Record, coloca em todos. Só que você vai pagar para aquele que tem maior audiência, você vai pagar mais. E você vai pagar menos para quem tem menos audiência. O que com o Bolsonaro é o contrário.
Ele paga mais para quem tem menos audiência e menos para quem tem mais audiência. Ele dá mais dinheiro, ele contrata mais publicidade com a Record e com o SBT do que com a Globo, que tem uma... A Globo deve ser 3, 4 vezes maior que a Record em termos de audiência, e ela deve ser umas 50 vezes maior que o SBT. O SBT ganhou a mesma coisa que a Globo, e a Record ganhou muito mais que a Globo. Isso é um escândalo dentro do escândalo. Então, essas pessoas não estão vendo nada disso, estavam todas lá na porta. O Bolsonaro agride a Folha de São Paulo por denunciar que o chefe da SECOM, aquele que decide quanto que um SBT da vida vai ganhar, quanto que uma Band, quanto que uma Record vai ganhar de publicidade, e se vai ganhar, e qual o valor do contrato, quanto vai pagar, o sujeito que tem esse poder e essa importância para essas empresas são clientes do sujeito que comanda tudo isso aí. Ou seja, elas muito bem podem encher o sujeito de dinheiro, fazer um monte de negócio com ele, para ele facilitar a vida deles quando ele for distribuir verbas do governo. É por isso que existe uma lei, existe lei para isso, a lei é muito clara, a lei sobre conflito de interesses, a legislação estabelece que servidor não pode manter relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual ele participa. A lei que trata de situações sobre conflito de interesse na administração pública afeta o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, Fábio Weingarten, embora ele sustente que se afastou da administração da empresa FW, que tem suas iniciais, Fábio Weingarten, e esse Fábio, as iniciais dele são FW e são o nome, constitui o nome da empresa dele. A empresa dele se chama FW. E essa empresa mantém contrato com prestadores de serviço da SECOM, que está sob as ordens desse Flávio. A legislação estabelece que servidor não pode manter relação de negócio, o servidor, como tal Fábio, não pode manter relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual esse participe. Me parece óbvio, né? Ele que decide para onde vão as verbas do governo, então, ele decide, no caso do SBT, da Record, da Band, olha, eu vou dar X para você, X para você, X para você. O que essas empresas fazem? Vão lá em peso na empresa do tal Fábio e fazem negócios com essa empresa. Ou seja, subornam o cara para ele facilitar a vida dessas empresas na SECOM, no órgão do governo, que distribui milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de reais. Então, aí a gente vê a gravidade desse caso. Nós temos o caso Queiroz, envolvendo Bolsonaro. Nós temos o caso Queiroz. O caso Queiroz é uma das coisas mais graves que aconteceu nesse país nos últimos anos, em termos de corrupção, porque é muito desabrido. O sujeito ele tem uma interação enorme com o Bolsonaro, colocou dinheiro, trabalhou com o filho dele muito tempo, o cara tem contato com as milícias, com o crime organizado do Rio de Janeiro, e estava dentro do gabinete do próprio Bolsonaro e do filho dele também. Esteve no gabinete do Bolsonaro, depois foi para o gabinete do filho, depois voltou para o gabinete do Bolsonaro, iam pescar juntos. O sujeito é bandido, ele é metido com milícias no Rio de Janeiro. E ele
transitou pela conta dele uma quantidade enorme de dinheiro, incompatível, milhões de reais, incompatíveis com a renda dele, né? E esse sujeito não tem como explicar a origem do dinheiro, e inclusive depositou parte desse dinheiro na conta da mulher do Bolsonaro. Isso seria suficiente para que aquele que dizia que não tem político de estimação fosse furioso nas redes sociais e atacasse o Bolsonaro duramente. O que eles fazem, os bolsonaristas? Eles vão para a porta do palácio aplaudir e ficam na internet atacando qualquer um que questione o Bolsonaro por esses abusos, por esses absurdos. Absurdos como o desse secretário, que, por favor, o sujeito está metido numa confusão danada. O Tribunal de Contas da União está abrindo uma investigação. Eu acredito que a Procuradoria-Geral da República não vai abrir, porque o Augusto Aras, ele não vai abrir de motu próprio, porque o Augusto Aras, escolhido pelo Bolsonaro contra a vontade do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, que o Bolsonaro escolheu contra a vontade do Ministério Público, o Augusto Aras, ele vem defendendo o Bolsonaro de forma sistemática e vai ser um novo engavetador-geral da República, como foi Geraldo Brindeiro, o Procurador-Geral da República, que permaneceu no cargo durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, pessoal, esse caso aí do chefe da SECOM, do Queiroz e de tudo isso, são enormes passivos em termos de corrupção que o Bolsonaro tem. E aí você tem, quando você chega ou sai do Alvorada, o Bolsonaro para o comboio que vai com a segurança dele, desce do carro e vai ao encontro da claque de bolsominions, daqueles que diziam que não tinham político de estimação. E aí, diante desses, ele atende a pedidos de fotos, manda mensagens personalizadas em vídeos, pega crianças no colo e bate papo sobre política com essa gente, e ele pergunta sempre de onde vêm os opositores, fala mal da esquerda, critica a imprensa. Depois ele conversa com os fãs e, sob o olhar atento deles, ele vai até os jornalistas responder as perguntas dos jornalistas. Quando um jornalista chega para ele e fala, escuta, não é a sua relação com o Queiroz, ou o chefe da SECOM, o senhor acha que está certo? Vocês sabem o que ele faz? O que ele fez hoje? Ele atacou a Folha de São Paulo, mandou a reportagem da Folha calar a boca, ou seja, ele está impedindo o trabalho da imprensa, está maltratando e agredindo um rapaz ali que trabalhava na Folha, que trabalha na Folha, uma moça, eu não sei quem era, se era homem ou mulher, ele fala, as reportagens falam em O Repórter, né? Ele manda essa pessoa calar a boca, humilha a pessoa, intimida a pessoa porque ela trabalha na Folha de São Paulo, sendo que o que a Folha denunciou ontem está absolutamente correto. A lei 12.813/2013, essa lei proíbe que um funcionário de um órgão do governo, por exemplo, como é esse Fábio, não sei das quantas, que ele proíbe que ele tenha qualquer tipo de negócio com as empresas que têm relação com esse órgão do governo que ele dirige. Então, a relação dele tem que ser só ali, no governo, ele não pode ter relação com essas empresas lá fora, do lado de fora. E é o que o sujeito está fazendo, violando a lei e deixando praticamente escancarado que isso aí tem corrupção no meio. Qual é a corrupção?
As empresas dão dinheiro para a empresa do chefe da SECOM, para a empresa particular dele, e o chefe da SECOM dá contratos com o governo para essas empresas. Pronto. Então, o que se esperaria de gente que fala que não tem político de estimação? Né? Não tem político de estimação mesmo, você? Não é o que parece. Depois da conversa com os fãs, o Bolsonaro ataca os jornalistas. Se ele não gosta de algum, não é incomum que deixe o local sem dar resposta ou que faça alguma grosseria com o jornalista. E os simpatizantes do Bolsonaro soltam gritinhos de prazer. Há quem tente contar com a sorte para se encontrar com o Bolsonaro, como os que vão ao local mais de uma vez, e há quem se planeja, acompanhando a agenda oficial de Bolsonaro, divulgada toda noite pelo governo federal em seu site. O empresário Paulo Filinto, morador de Brasília, chegou à Alvorada às 7h30 na última sexta e afirmou já ter ido ao local 3 vezes. Disse considerar importante demonstrar apoio ao presidente, porque o Brasil tem condição de ser uma potência mundial. Esse tem, seguramente, o seu político de estimação, esse sujeito. Ele, além disso, afirmou sentir que deve retribuir a atenção de Bolsonaro para com a população. Qual é a atenção, Bolsonaro? Com a população. Que população? Ele para conversar com uma claque que está lá vestida com camisetas com dizeres de apoio a ele, em geral verde e amarelas, com fotos dele, meia dúzia de gatos pingados que estão lá para aplaudi-lo e para vaiar a imprensa se perguntar algo que o Bolsonaro não gosta. Então, realmente, se isso não for um comportamento de quem tem político de estimação, nada mais é. Por quê? Porque essas pessoas têm televisão. Elas conhecem o caso Queiroz, né? Elas conhecem o caso da SECOM agora. Elas conhecem tudo que pesa sobre o Flávio Bolsonaro, sobre a investigação de Marielle, sobre tudo o que existe de questionável nesse governo. Todas as medidas que são questionáveis que Bolsonaro está tomando, e, inclusive, as suspeitas de corrupção são apoiados por essas pessoas que são bolsonaristas roxas, né? Defendem o Bolsonaro em qualquer situação, inclusive de forma diferente, porque o Lula tem essa gama de apoios a ele, porque a obra dele todo mundo conhece. Nem o Bolsonaro pode negar o que aconteceu nos governos do PT, em termos de redução da pobreza, de redução da miséria, não é? De melhora da economia. Como eu disse a vocês, o Brasil nunca teve reservas cambiais, então vivia de joelhos lá na porta do FMI. E isso acabou. Isso acabou a partir do momento que o Lula deixou para Dilma 300 bilhões de dólares de reserva, e ela aumentou isso para 370 e poucos bilhões. E agora o Bolsonaro, ele reduziu esse valor, ele andou sacando dinheiro das reservas, não se sabe para qual finalidade, e está queimando as reservas. Alguma parte disso ele queima para conter a alta do dólar, né? Então, você tem aí pessoas que têm políticos de estimação muito mais sem justificativa do que a esquerda, porque a esquerda pode dizer os feitos do Lula, e essa direita não tem nada para mostrar do Bolsonaro, porque até agora tudo que ele fez foi xingar a oposição, e xingar a oposição, e xingar a oposição, e xingar a esquerda, e xingar homossexuais, e manifestar machismo contra mulheres. Mais nada ele fez.
inclusive a economia, esse salto aí que teria dado a economia, isso está longe de se provar. O varejo, mesmo com a Black Friday, o varejo vendeu menos nesse ano do que no ano passado, a recessão continua, a notícia está em todos os portais hoje, que o varejo no fim do ano passado, inclusive contando o Natal, vendeu menos, né? Soltaram um balão de ensaio aí de que vendeu mais, mas vendeu menos. E você tem, dentre todos esses que estão vendo tudo isso que está dando errado no Brasil, todos esses casos de corrupção, inclusive, eles são vistos por essas pessoas, eles são vistos por essas pessoas como intrigas e são defendidos por essas pessoas. O Bolsonaro é defendido por essas pessoas como se ele não tivesse feito nada de errado, como se não houvesse nada a criticar. Então, pessoal, o que eu tenho a explicar, a dizer para você, é simplesmente o seguinte: o Bolsonaro, ele se tornou um político de estimação daqueles caras de pau que diziam que o Lula era político de estimação da esquerda. E agora, com tudo isso que está acontecendo, nós temos um escândalo gigantesco, porque o caso da SECOM, ele envolve também a entrega de dinheiro público de forma errada, de forma ilegal, porque é ilegal esse comportamento do Bolsonaro de dar mais dinheiro para a Record, para o SBT e para o SBT do que para a Globo. Isso é criminoso, isso é um crime, isso não pode fazer, é mau uso, é malversação de dinheiro público. Então, não poderia, de maneira alguma, não poderia ser dado mais dinheiro para um órgão de imprensa que tem menor audiência e menos dinheiro para um órgão de imprensa que tem mais audiência. Isso vai dar uma confusão desgraçada. Aquele Luciano Hang, o tal do velho da Van, que todo mundo conhece, aquele carequinha, ele é um dos que vive dizendo que não tem político de estimação e fala da corrupção do PT, da corrupção do Lula. Aí eu já estou fulanizando essa questão do político de estimação. Estou fulanizando, por quê? Fulanizando particularizando, colocando nas costas de uma das muitas pessoas. Esse é um exemplo, né, o protótipo do hipócrita que acusou sempre os outros de ter políticos de estimação e que vê tudo que há de suspeita, tudo que pesa contra o Bolsonaro e não diz um A, fica lá quietinho e apoia e defende o Bolsonaro de todas as barbaridades que ele faz, das grosserias, das covardias do Bolsonaro. O que ele fez com o repórter da Folha, hoje, na porta do Palácio da Alvorada, foi uma covardia, porque, evidentemente, ele não está discutindo de uma forma que aquele com quem ele está brigando tem como se defender, tem como reagir, porque não tem voz, não tem importância. O Bolsonaro está lá cercado de apoiadores que vaiam a imprensa, vaiam os jornalistas, constrangem os jornalistas. Bolsonaro está com a claque dele, está cheio de seguranças, tem o poder do cargo e ele investe contra um rapazola que está lá trabalhando, um repórter, investe contra a pessoa, ataca a pessoa, não é só com deboches e com ironias, ataca com insultos, reprime, manda calar a boca. Não é? E essas pessoas todas, esses hipócritas que falam em político de estimação,
Esses têm muito político de estimação. Olha, eu até tenho que elogiar gente que se afastou do Bolsonaro, sabe? Essas pessoas ainda podem, entoar esse discurso, que não é verdadeiro, porque elas estão ao lado de algum político, elas romperam com o Bolsonaro. Por exemplo, a Joyce Hasselmann, ela vivia com esse papo de político de estimação e ela rompeu com o Bolsonaro e ela vai dizer: eu não tenho político de estimação porque eu rompi com o Bolsonaro. Rompeu com o Bolsonaro porque está aliada com os aliados do Bolsonaro. Foi a conveniência dela e não a imparcialidade que a fez, né? Porque toda pessoa parcial e desonesta gosta de alegar que é isenta. Não tem preferências, não pende para nenhum lado. Toda vez que você ouvir alguém dizendo: não, eu não tenho partido, não, eu não tenho político de estimação, não, eu não tenho ideologia, a pessoa tem uma forte ideologia. O que é que o governo Bolsonaro mais tem? É ideologia. Ele tem ideologia contra a liberdade sexual, contra a pluralidade, ele tem reservas com questões de raça, ele é um cara reconhecidamente racista, ele tem todos esses defeitos aí. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é o desmascaramento desses hipócritas que dizem que não tem político de estimação. Esse caso da SECOM, eu acho que ele pode vir a ser o caso mais grave que aconteceu até agora do governo Bolsonaro, pelo seguinte: essa questão do mau emprego de verbas públicas, o caso desse assessor da SECOM envolve muito mais o próprio assessor, ele que está aí agindo errado, porque ele tem negócios com essas empresas, ele tinha que parar os negócios, a empresa dele tinha que abrir mão dos negócios com essas empresas que têm negócios com a SECOM, né? Mas é uma coisa mais restrita ao funcionário. Agora, a questão das verbas desequilibradas que ele dá para redes de televisão, para órgãos de imprensa, usando critério político de apoio a ele para dar mais dinheiro para o órgão de imprensa que o bajula mais, isso é corrupção, isso é malversação de recursos públicos. Ele está usando mal os recursos públicos e, ao usar mal esses recursos públicos, ele está roubando o país, ele está fazendo o país pagar mais caro por uma televisão, por prestar um serviço para nós, cidadãos, inferior ao que prestaria um outro fornecedor que está ganhando menos. Então, ele está usando dinheiro público como se fosse dele. Essas pessoas que falaram sempre a vida inteira de políticos de estimação, não abrem a boca para dizer um A. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a atenção de todos. À tarde nós vamos estar aí com mais um vídeo muito interessante sobre algo que pouca gente viu no filme, no documentário Democracia em Vertigem, que nós vamos apresentar para vocês. É um outro grande feito do filme Democracia em Vertigem, que vai interferir muito seriamente na política brasileira neste ano. E isso tudo está nesse documentário magnífico que chega a Hollywood com pinta de vencedor. Minhas amigas, meus amigos, eu quero agradecer a atenção, deixar o meu melhor abraço para todo mundo.